Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita. Antes de mais, fica um pedido de desculpa desde já por, na semana anterior, termos repetido um dos nossos programas, o programa sobre o aborto, por algumas dificuldades. Não nos foi possível gravar precisamente o programa da semana passada. Tentaremos que não aconteça, mas estas coisas são imprevisíveis e, portanto, fica desde já o nosso pedido de desculpa. Então, seja bem-vindo à nossa companhia, mais uma vez, quarta-feira, a estas 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre a educação segundo o Espiritismo. Dedicamos então o programa à vida de Allan Kardec, ele que foi o codificador da nossa belíssima doutrina. Foi aquele que investigou os fenómenos espíritas a partir das comunicações recebidas por vários grupos mediúnicos de espíritos evoluídos moralmente. Escreveu o Livro dos Espíritos, escreveu mais 4, que fazem parte da codificação e são a base da ciência filosófica que é o espiritismo cristã. Depois vemos na nossa doutrina o exemplo de Jesus, o caminho a seguir para atingir a perfeição. Allan Kardec, pseudónimo de Rivail, como todos sabemos, foi professor e deixou uma vasta obra no campo da educação, ainda antes de se dedicar ao estudo dos fenómenos espíritas. Muito bom dia, muito boa noite. Pode ser bom dia, depende da hora em que as pessoas nos escutam. Mas muito boa noite, Regina. Cá estamos nós então mais uma vez. Olha, se antes o professor Rivail, Allan Kardec, se preocupava com a educação, ao escrever o Livro dos Espíritos, consideras que ele manteve essa mesma preocupação? Sim, portanto, ao pegarmos no Livro dos Espíritos, para quem lê pela primeira vez, não é? Vai observar que até a forma como ele escreve o Livro dos Espíritos, usando o diálogo, não é? Uma conversa, digamos assim, entre o educando e um educador, entre os aprendizes e os mestres. Portanto, ele vai colocando perguntas e os mestres, que são os espíritos, vão respondendo. Portanto, só aí, na forma como está escrito o Livro dos Espíritos, já se depreende que ele tem uma preocupação em realmente levar o conhecimento de forma fácil, clara, acessível a todos. Além do mais, ao longo do Livro dos Espíritos, ele vai fazer vários comentários usando o conhecimento, não é? Como forma de educação da humanidade. Nós temos lá perguntas dedicadas, não é, colocadas especialmente sobre a educação dos pais para os filhos, sobre a forma como deve haver, portanto, a postura dos pais em relação aos filhos. No Livro dos Espíritos temos ainda também um capítulo dedicado à infância, o porquê da infância. Portanto, ao longo de todo o livro, nitidamente se vê grande preocupação. Tanto que ele diz várias vezes que é através da educação que o homem se aperfeiçoa, é através da educação que nós, é através do exemplo, que vamos conseguir levar às mudanças na humanidade. Exatamente, e aliás, nós sabemos perfeitamente que a leitura é uma das formas de nos podermos também educar, de adquirirmos conhecimentos. Da forma como está o mundo hoje, como se vive a educação tradicional, não é? Nas nossas escolas, mesmo a educação em casa, de pais para filhos, que estará de alguma forma conturbada, e pelo menos no que diz respeito àquilo que era no nosso tempo de mais adolescentes, porque jovens ainda somos, não é? Quer dizer, é completamente diferente. Qual a visão da educação segundo a nossa doutrina espírita? Pois, isso é bastante importante esclarecermos e falarmos cada vez mais sobre essa visão, porque muda tudo. Recentemente estivemos a ler um livro que é a Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo, e é um livro de estudo, precisamente para aqueles que gostam de educação, gostam de filosofia e gostam de conhecer bem a história do Espiritismo. Vão encontrar lá todo um percurso do ponto de vista, inclusive até da própria educação,
como era vista a criança, e que é acessível a todos, não é só dentro do espiritismo. Qualquer um que estudou um pouco da história da educação sabe que antes do século XIX, portanto para trás, as crianças eram vistas como tábua rasa, eram vistas como seres criados já com pecado, porque era esta a visão da Igreja. Sabemos que as escolas maioritariamente eram religiosas, não é? As escolas foram, bem ou mal, a Igreja tinha no papel a educação das crianças e portanto, e não só das crianças, também nas universidades eram religiosas. Por isso, olhava-se para a criança como ainda um ser que não conhecia nada, não sabia nada, como disse, nasceu em pecado. E então o que é que faziam os mestres, o que é que fazia a escola? Toca de incutir hábitos através da subjugação, digamos assim, ou seja, havia prémios e castigos. Quem entendia, entendeu; quem não entendia era castigado, quase que obrigado a aprender aquilo que os professores tinham decidido, e não havia liberdade, não havia poder de decisão, não havia autonomia. Portanto, era uma dominação, digamos assim, feita por parte dos religiosos, especialmente, e mesmo mais tarde, na educação já laica, ainda se perpetuava essa forma de educar, não é? Portanto, ali no fim do século XVIII, princípio do século XIX, vai surgir formas de pensamento novas, que são, nesse livro que eu falei e fiz referência há bocado, são as chamadas ciências filosóficas, onde especialmente faz referência a Maine Biran, que vai nos trazer uma visão completa da criança, completamente diferente. Ou seja, afinal, a criança é criada simples, tem capacidades, e essas capacidades podem ser desenvolvidas. Ou seja, todos vão ser capazes de, um dia, ser bons nisto, naquilo, naquilo outro, de terem determinadas virtudes. De alguma forma também sabemos que há crianças que têm mais capacidades do que outras, portanto logo aí podemos tentar entender as coisas de forma diferente, o que será lógico. Depois há outros falando de que há coisas para trás da própria vida, porque na realidade, como é que as pessoas... as crianças sendo todas iguais, algumas vêm com mais conhecimentos do que outras. É aí que com então mais surge o espiritismo. Exatamente. E vai trazer a nova visão de criança, porque enquanto que do ponto de vista psicológico e da psicologia experimental da época já se falava nesse desenvolvimento, não é? Já havia essa visão em que a criança é um ser ativo e não passivo, não é? Que isto foi muito importante, porquê? Porque Allan Kardec teve, digamos, o privilégio, a possibilidade de estudar com Pestalozzi, né? E Pestalozzi era um pedagogo já extremamente inovador, que já tinha este pensamento de que a criança, não é, era movida pelo interesse, ela aprendia através do interesse, através da afetividade, do coração e através do trabalho prático. Ora, o Instituto era famoso na época, não é? E a mãe do Rival, como já falámos, colocou a estudar lá. Então, o Rival já tem este conhecimento todo do ponto de vista das ciências, da psicologia experimental, e do ponto de vista pedagógico, aquilo que foi a própria experiência enquanto educando, não é, com Pestalozzi. Quando vai investigar os fenómenos espíritas, o que é que ele vai descobrir? Que realmente nós somos imortais e que já vivemos antes. Então, junta algo novo à educação, que é a criança, não é? É uma alma encarnada, já viveu antes, e quem diz a criança, nós, não é? Exatamente, já fomos. Por isso temos que olhar para a infância de forma diferente. Não podemos olhar para todas as crianças como se elas fossem iguais, não é? Claro. Então, se nós olhamos para as crianças como seres individuais, com as suas necessidades, não é? Cada um tem as suas necessidades muito próprias, não podemos ensinar a todos da mesma forma. Claro. Não é? É certo que nós podemos e devemos fazer, como já no século XVI dizia Comênios, que era ensinar tudo, século XVI, ensinar tudo a todos. Uhum. Isso era importante, não é? Trazermos para a educação. Porém, a forma como vamos fazê-lo é que não pode ser
com manuais iguais para todos e ter as mesmas exigências Exato, a até todos porque, da mesma conforme maneira. eu dizia há pouco, nem todos têm as mesmas capacidades, como é lógico. As capacidades. Não é? Aliás, isso provando aquilo que eu estava a dizer, de que já virá de trás, não é? De outras vidas, porque nem todos vêm com a mesma evolução. Sim, não é? sim. Olha, realmente hoje a educação, ou a forma como as crianças são educadas, tem também muito a ver com esta era dos telemóveis, de uma forma de telecomunicação diferente, em que usa-se tudo e mais alguma coisa, internet, que de alguma forma, se calhar, até deveria ser usada para que a educação fosse, de alguma forma, até mais avançada, não é? Mas não, o que acontece é que jogos, mais jogos e mais jogos... Mas isto para te perguntar o quê? Obviamente que a educação espírita será noutros moldes, completamente diferentes. Obviamente que não estamos a falar em educação de ensinar a matemática ou a física, mas dentro desta pedagogia espírita, achas que, de alguma forma, a educação espírita pode ser levada às escolas? Pode e já foi levada às escolas. Até porque no Brasil, deixa-me só... No Brasil, principalmente, existiram em França. Em Portugal, penso que não existe. Não existem escolas espíritas. Eu, no Brasil, penso que sim. Portanto, a grande diferença, não é, entre a escola espírita é que nós podemos, contrariamente até o que as pessoas pensam e que tu próprio estavas agora a mencionar, não é possível dar matemática, etc. A verdade é que isso pode ser feito. E houve a experiência com o Colégio Allan Kardec, que foi a primeira escola espírita do mundo. O fundador foi Eurípides Barçanufo, não é? E ele conseguia transmitir todos esses conhecimentos de astronomia, de matemática, de biologia, de português, etc., de uma forma diferente. Ou seja, se Eurípides tivesse vivido à época de Pestalozzi, quase que parecia que um teriam sido o outro. Não foram, mas quase que parecia que um teriam sido o outro. Sabemos hoje, por este livro, por exemplo, este livro que aqui está, que também recomendamos, bastante interessante, Pestalozzi, um romance pedagógico, que é escrito por Walter Oliveira Alves, um homem também brasileiro, muito dedicado ao estudo e com prática na pedagogia espírita. Neste livro nós sabemos que Eurípides Barçanufo foi, numa encarnação anterior, professor, maître, foi, portanto, professor no Instituto de Verdun. Pelo menos é aqui referenciado isso. Então, na escola, como é que vai ser o ensino? De forma que podemos levar a pedagogia espírita para as escolas? Não é nas matérias, porque as matérias podem ser diversas, não é? Se nós estamos com uma turma em que as crianças têm um certo nível de capacidade, de interesses, de entendimento, nós temos que alterar as matérias. Se eles têm um certo interesse maior por uma área do conhecimento, nós temos que lhes levar outros conhecimentos, não é, noutras áreas. E então, o professor, o educador, tem que perceber tudo isso. Não são as matérias, é a forma como nós vamos olhar a criança e como vamos dar essas matérias. Isso é que muda. E isso é muito importante porque nós vemos que na escola atual as crianças estão completamente desmotivadas. Olha, por exemplo, estávamos em conversa com as crianças e lançámos a pergunta. Na última sexta-feira, a pergunta foi: o que é justiça? São meninos dos 9 aos 12 anos. O que é justiça? E eles, e ainda é um grupo relativamente grande, são 12 meninos e meninas, e tiveram muita dificuldade em definir justiça. Mesmo, é óbvio que nós dizemos assim, mas dificuldade, as crianças, até nós adultos, temos dificuldade em definir justiça. Muitas vezes temos, não é? Mas se fôssemos pensar melhor e andar para trás, nós temos relatos de que estudava-se isso, até aqueles jovens que já estavam em escolas no século XIX falavam de justiça com alguns fundamentos e com uma forma de pensar que
os alunos de hoje têm essa capacidade, mas não são capazes de pensar e de refletir, porque não há o hábito de pensar nas coisas. Então, só perceberam que é justiça quando se lhes deu exemplos práticos. Se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, e à medida que se vamos perguntando, que exemplo é que darias de justiça? Por exemplo, alguém roubar e o outro ficar sem aquela coisa, e então haver alguém ou algo que faça repor a coisa que lhe foi tirada. E eles entenderam, os próprios entenderam isso. Agora, a noção abstrata de justiça é difícil, porém, é aquilo que nós devemos esclarecer e levar desde cedo as crianças a refletir. É que mais tarde eles são postos na vida sob situações em que vão ter que decidir de forma moral e ética. Ou seja, o que é que eu vou fazer perante esta situação? Não é? E esse tipo de reflexão que deve ser levado para as escolas e pode ser feito não é nas aulas de religião e moral. Porque as aulas de religião e moral normalmente são, pelo menos da forma como são feitas, estão com uma visão focada em passar apenas as questões éticas. E deve-se ir um pouco mais longe em relação a isso. Exatamente. De alguma forma, não sei se hoje ainda se continua a chamar, na minha altura, pelo menos na nossa altura, chamava-se religião e moral. Eu hoje acho que eles só chamam de moral mesmo. Moral, outros já alteraram para cidadania. Eu sei que antes eram inclusivamente disciplinas que eram dadas por padres, lá está, a ligação à parte religiosa. Agora não, a lei mudou. Hoje em dia, por exemplo, se uma turma de pelo menos 10 quiser aulas espíritas, de espiritismo ou de doutrina espírita, pode solicitar e a própria escola tem que convidar alguém para administrar essas aulas sobre o espiritismo. Quem diz espiritismo, diz protestantismo, diz budismo, diz outras orientações. Normalmente, a maior parte agora das escolas, essas aulas são dedicadas à ética e à moral. Não é? Pelo que sei, feedback até dos meus filhos e de algumas pessoas até que estão à frente, dão essas aulas, grande parte dessas aulas também são para fazer outras coisas que não podem fazer nas outras aulas. Olha, Regina, é óbvio que a educação, aliás, a nossa doutrina, há pouco estavas a falar em justiça, e é das doutrinas que mais apela a essa mesma justiça, por todos os exemplos que dá, às vezes, até daquilo que nós julgamos ser a parte, entre aspas, pior, ou seja, justifica inclusivamente o mal, o sofrimento pelo qual passamos. Mas é óbvio que a educação não é só nas escolas. Nós, nos nossos centros espíritas, também temos a educação, aliás, através das palestras, o ensinamento que se dá. Qual a diferença que haverá entre essa educação que nós, de alguma forma, poderíamos colocar à disposição das escolas, digamos assim, e a educação que se dá no centro espírita? Pois, era isso que vinhamos falando, precisamente. No centro espírita, o que acontece é que a maior parte dos dirigentes, dos colaboradores, dos trabalhadores, vem ainda de uma escolaridade, não é? Ou do tempo da ditadura, ou após a ditadura, portanto, da democracia, em que se vivenciou quase que o oposto, a anarquia na educação. Portanto, não podemos dizer que haja muita facilidade por parte das pessoas que colaboram em centros espíritas ou facilidade de aceitar esta forma de trabalho que é colaborativa, que é de cativar através pelo interesse, até mesmo dinamizar os cursos de forma diferente. Eu compreendo que é extremamente difícil, até mesmo para aqueles que são professores e recém-licenciados e recém-formados, que trabalham já em escolas, como por exemplo a Escola da Ponte, que é uma escola inovadora que não é espírita, mas a forma como trabalha, o seu fundador, hoje em dia ele faz seminários
participa em congressos de pedagogia espírita, está no Brasil, apesar de ser um fundador a ser português, que é o José Pacheco, ele próprio transmite já um ideal espírita. Os professores que lá colaboram têm dificuldade. Porquê? Porque exige muito, mas mesmo muito mais de nós, não é? Enquanto que é mais fácil pegarmos num PowerPoint já pré-feito, limitarmos a ler e a esclarecer ponto a ponto, não é? Se houver dúvidas. Se formos realmente olhar para todos, temos que ter uma postura, uma preparação completamente diferente. Ou seja, além do PowerPoint, nós temos que ter outras dinâmicas, nós temos que fazer trabalhos de grupo. Porquê? Porque o ser humano tem uma tendência para ser passivo. Né? É por sermos muito passivos que a gente ainda não progrediu. Porque se fôssemos mais ativos, se nos interessássemos verdadeiramente para as coisas, se estudássemos, se compreendêssemos as palavras de Jesus desde há 2000 anos, já teríamos modificado, não é? Mais facilmente os nossos comportamentos, os nossos defeitos, e já não errávamos tanto. Então o que é que acontece? Tendo esta atitude, cabe àquele que orienta estimular a ação, não é? Estimular para a atividade, estimular. E então, por isso, no Centro Espírita, nós podemos fazer isso antes, primeiro que ninguém, não é? Nós temos esse papel privilegiado. Portanto, talvez devemos começar por aí, para depois irmos para as escolas, os professores poderem ir para as escolas e poderem fazer a diferença. Exatamente. Olha, e na realidade o Centro Espírita tem um papel fundamental, até porque dentro da nossa doutrina nós podemos sempre sugerir, ajudar mesmo os pais, a forma... Ninguém quer ensinar como se deve educar, mas podemos ajudar. Portanto, não é... Fundamentalmente, a doutrina não quer impor, porque não é esse o nosso fundamento, não é essa a nossa perspectiva em termos de educação. Mas Sim. podemos, de alguma forma, ajudar, inclusivamente os pais, não é? Na educação em casa dos filhos. Sem dúvida. Olha, eu vou falar num dos eventos, aliás, que já referimos em programas anteriores, do encontro que vai haver aqui na ASCEV, agora no dia 29 de fevereiro. É também o papel do Centro Espírita, dos colaboradores do Centro Espírita, promover exatamente este tipo de situações, até porque não queremos ensinar nada a ninguém, mas queremos dar algumas sugestões que a própria doutrina nos trouxe. Sim. Porque... Portanto, isto para te perguntar o quê? Que realmente os pais terão um papel fundamental na educação dos filhos. Sem dúvida, segundo claro. A doutrina. O Livro dos Espíritos deixa isso claramente. Apesar de que nós passamos a compreender que os filhos não são nossos, não são nossa propriedade, não é? Os filhos que temos hoje são aqueles que precisamos para interagirmos, por qualquer razão, amigos nossos que nos vêm ajudar, ou então pessoas que não são nossos amigos e com quem nos devemos entender, e então é uma oportunidade de termos connosco, não é? Cabe a nós, temos essa responsabilidade da infância até à maturidade de lhes levar o conhecimento. E aí chamamos a atenção daqueles que realmente estudam o Espiritismo e são adeptos das ideias espíritas. Porquê? Porquê que não dizemos assim, são espíritas? Porque o verdadeiro espírita é aquele que realmente age e se transforma, não é? Então, somos adeptos das ideias espíritas enquanto não nos modificamos interiormente. Aí cabe-nos a responsabilidade de transmiti-lo aos nossos filhos. Olha, ontem lia algumas das cartas de Allan Kardec que foram divulgadas, estão a ser divulgadas aos poucos. Uma vez que o acervo de Canuto Abreu, não é? Agora está a ser... tratado de forma a tornar tudo público numa plataforma. São dezenas e dezenas de cartas e ontem li duas cartas de Allan Kardec, onde ele responde a pessoas das milhares de cartas que lhe perguntavam o que é que eu hei de fazer, eu não procedi bem, que orientações me pode dar? E achei, cada dia me surpreendo mais. Aliás, nós vamos descobrir coisas de Allan Kardec que desconhecíamos, que era o seu papel de verdadeiramente educador para com aqueles que
Enfim, tinham problemas emocionais, problemas com os filhos, problemas com pessoas com o casamento, problemas de sofrimento, de consciência. E nas cartas ele não só dava os conselhos, as orientações, dizia às pessoas que, olhem, estudem mais para serem capazes de seguir o vosso caminho com menos sofrimento, e ao mesmo tempo ele falava dele, que é muito interessante. Nós não vemos em nenhum livro do Allan Kardec ele a falar da sua vida privada, mas nessas cartas ele fala sobre como se sentia e dizia que se encontrava sobrecarregado, que tentava realmente fazer muito mais que aquilo que conseguia fazer. E então, isto para dizer que nós vemos em Allan Kardec em todo o tempo um papel de orientar também aqueles que são pais, de auxiliar, dizendo-lhes, olhem, é preciso verificar que a doutrina diz isto assim, 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 assado. Portanto, é bastante simples. Se nós estudarmos verdadeiramente o que lá está, é só tentar seguir aquilo que lá está, não é? Nós não sabíamos que ele era constantemente perseguido, ele tinha enxaquecas, por exemplo, diárias, dezenas de enxaquecas diárias. Ele sentia-se fisicamente mal durante anos e anos seguidos. E mesmo assim, ele continuava a atender toda a gente, ele continuava a auxiliar quem precisava, visitando pessoas em prisões, visitando pessoas doentes. E nós desconhecemos isto. E ele era visto como uma pessoa de gabinete, um estudioso, não é? Então nós, no Centro Espírita, que temos a vida muito mais ligeira, não é? E enquanto pais, que obrigações nós temos? Em casa, uma que é primordial, falar com os filhos sobre justiça, sobre o que é moral, que são os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, como devemos proceder nesta situação? Dizem os meninos em comentários há dias, o cigano tal, os ciganos. Então, nós estamos aqui a falar de respeitarmos uns aos outros, já falámos da reencarnação, sabemos que hoje somos ciganos, na vida anterior fomos o quê? E diz príncipes. Exatamente, não sabemos o que fomos antes, então vamos tratar aquela pessoa denominando, é um cigano? Não, a nossa postura tem que mudar, e é isso que nós podemos refletir com os nossos filhos. Aliás, porque é isso que a doutrina espírita ensina, de alguma forma, não interessa a etnia, não interessa o que quer que seja, não interessa a religião, porque independentemente das pessoas professarem as mais diferentes religiões e o mais afastadas, às vezes nós sabemos, da doutrina espírita, nós somos todos iguais. A porta está aberta a todos. Exatamente, e nós somos todos iguais. Quer dizer, a doutrina espírita não é fundamentalmente só para os espíritos, só para quem acredita nela, mas para todos, porque é de todos, de toda a humanidade, neste caso, enquanto planeta Terra, que nós falamos. Obviamente que também sabemos que muitas vezes, e daí o Centro Espírita ser também muito importante na procura de ensinar, de ajudar as pessoas, de educar as pessoas, lá está, à luz da doutrina espírita, não é só as crianças. Muitas vezes nós já temos uma certa idade no corpo físico, mas em termos de espírito até ainda somos... Desculpem o termo, um bocadinho atrasados, e nesse sentido, ou muito jovens e adolescentes, e nesse sentido precisamos de aprender, se calhar, mais do que algumas das nossas E há crianças que, ao contrário, Exatamente. Que realmente têm uma maturidade incomum. Exato. Que nós dizemos, uau, que impressionante. Então, é muita coisa que temos que ter em conta, porque é como verificamos às vezes crianças sobredotadas, mesmo a análise que fazemos em relação a uma criança que é sobredotada, que realmente tem uma oralidade fora de comum, ou que toca um instrumento musical, porque é que ela vem a relembrar, ou melhor, com essa apetência ou capacidade? Porque o facto de ela fazer isto nesta vida não significa que foi um grande músico no passado, claro. Ou que foi um escritor famoso. Ela vem com esta capacidade desenvolvida para aprender alguma coisa. E nós, pais, temos que jogar com isto, não é? Temos que realmente verificar que, se calhar, também tem que desenvolver outras áreas, não é só aquela. Porque nós verificamos no nosso dia-a-dia, por exemplo, lidando com esse tipo de crianças, que elas têm grandes dificuldades de socialização ou de se dar com outras crianças. Não é? Porquê? Porque se julgam, a família e os amigos dizem, uau, ela é um espetáculo, não é?
ela intelectualmente a falar nem parece uma criança. Estes elogios desmesurados, não é? Acabam por levar a criança para um caminho que não é esse. E ela vem aprender, vem combater a vaidade. E então nós temos, como pais, aliás, nós temos exemplos ao longo dos séculos, principalmente na nobreza, os reis ou rainhas que foram impostos, que lhes foi imposta tão cedo essa responsabilidade, não é? Tão novos, com 12 e 13 anos, não é? E realmente conseguiram cumprir de alguma forma, obviamente, esse papel. Olha, dizia Allan Kardec, e porque há pouco falavas, deixou-nos este comentário: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. O que é que Allan Kardec quis dizer com isto? Isto nós lemos e muitas vezes não entendemos nos meandros da informação e daquilo que nos é transmitido o que é que na realidade há muito hábito nosso, até mesmo os espíritas, não é? De memorizar frases e chavões, tipo, fora da caridade não há salvação, e dizemos aquilo, mas fica lá. É claro. Como a educação, convenientemente bem entendida, constitui a chave do progresso moral. E grande parte dos oradores espíritas, e até muitos espíritas, que conhecem isto, mas verdadeiramente o que é que significa? Significa que não aquela educação, a educação intelectual é necessária, tem vindo a ser necessária para quê? Para que nós, espíritos simples, criados simples e ignorantes, possamos adquirir conhecimento e capacidade de refletir, de nos conhecermos melhor. Então, essa intelectualidade é preciso que também seja desenvolvida. Porém, a que vai fazer grande diferença é a educação moral. É aquela que nos faz ver e olhar para o outro de forma diferente, com respeito e tendo em conta, não é, aquilo que Jesus já nos tinha transmitido, a sua mensagem, com fraternidade, não é? Apelando ao amor entre todos. Então, se entendermos verdadeiramente o que é o Espiritismo, nessa visão, não é, de conhecer e de respeito e do outro, tendo em conta a caridade e o amor, ela é realmente o desenvolvimento da humanidade. Exatamente. É isso, é tão simples quanto isto. E nós, se voltarmos uns milénios atrás, pelo menos 2, a passar já, seguramente que em muitos dos ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe, em todos eles, é uma forma de nos educar. Nós muitas vezes é que não entendemos realmente o que é que eles nos quis dizer. Portanto, não é só com a doutrina espírita, com Allan Kardec, que essa educação espírita chegou até nós, mas já vinha com outro nome dos tempos de Jesus. A propósito, falar deixa para o fim a educação segundo o Espiritismo. Este livro é um livro de 1997. É um livro da professora Dora Encontre e foi o primeiro livro que eu li que versava sobre educação espírita. É um livro que já esgotou várias vezes, portanto, julgo que já tem novas edições, por isso a capa é provável que não seja esta. Esta é uma das primeiras edições do livro. E nele está contido as bases do que conhecemos e o que é importante sobre a educação, mais concretamente, segundo o Espiritismo. Neste livro, nós temos aquilo que estavas a falar agora. Por exemplo, Jesus, o educador exemplar, é um capítulo deste livro lindíssimo, onde nós vamos, ou melhor, a Dora Encontre analisa os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma pedagógica, digamos assim. E vamos ver atributos em Jesus que eu até já tinha lido os Evangelhos, o Novo Testamento, já tinha alguns conceitos, não é, de Espiritismo, e nunca tinha refletido sobre isso, sobre a forma de como Jesus expunha os seus ensinamentos, através de parábolas, mas todos os atributos que Jesus evidenciou através do seu exemplo. Mas depois ela fala também de outros exemplos de educadores, mas ela faz uma abordagem primeiro sobre a filosofia espírita, sobre o que é educação, sobre a visão de criança. Portanto, tudo o que queremos saber assim sobre a visão de educação segundo o Espiritismo, o básico está aqui. É um livro muito fácil de ler, porque, por exemplo, se nós pegarmos num livro de filosofia espírita do Ney Lobo,
talvez seja preciso ter conhecimentos já anteriores de filosofia. É como ler o livro Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo. Se as pessoas não tiverem algum conhecimento para trás, é difícil. É um livro que pegam e põem de lado. Este livro nós pegamos e ficamos presos a ele. Já o de Pedagogia Espírita de Orlando Pires também é um livro mais filosófico, não é? É um pouco diferente. Portanto, Exatamente. aqui fica a recomendação para quem se interessa por estes assuntos e quer, enfim, se instruir, não é? Para depois poder aplicar nos filhos, com os colegas, com as pessoas que estão juntas. Posso finalizar aqui com... Podes finalizar, exatamente. Ora, nós temos aqui, como sabemos, o jornal deste mês de fevereiro, está aí, está agora à venda, e tem aqui um artigo que nós recomendamos, de Adolescência e Conflitos, que fala, de certa forma, um pouco sobre o que estamos aqui a falar, na importância da educação. Portanto, mesmo a propósito, temos aqui este mês um artigo dedicado às questões educacionais. Entretanto, quem quiser e estiver interessado em receber em suas casas, basta dirigir um e-mail a chefviseu@gmail.com e pode recebê-lo depois tranquilamente no que seu o Pedro lar. vai colocar em rodapé. Portanto, se pretenderem, já sabem como o podem adquirir. Olha, eu vou-te colocar assim uma última pergunta, isto porque quem te conhece sabe da tua adoração pela educação espírita, educação tradicional, porque tu de alguma forma és educadora, aliás, não é de alguma forma, é que és mesmo. Já fui há uns anos. Mas continuas a ser, aliás, Sim. porque não se é só educador nas escolas, também se é educador em casa, também se é educador no Centro Espírita, que é um dos projetos que tu abraças com todo o carinho, tenho a certeza, na ACHEV. A tua ligação a Kardec também é muita, porque és uma das suas admiradoras, como muitos de nós. O que é que tu vês no futuro? Que pode ser a educação? Onde é que nós podemos transformar alguma coisa? Olha, sabes que nós organizámos em 2009 um seminário sobre pedagogia espírita na Faculdade de Letras do Porto. Tínhamos 200 lugares disponíveis e nós pensámos assim, vamos escolher logo a Faculdade de Letras no Porto, um meio que não é espírita, não é? Uhum. E na altura, quando estávamos a alugar o espaço, ficámos preocupados primeiro com o valor do aluguer e depois não queremos cobrar entradas aos convidados, senão depois iria ser difícil conseguirmos arranjar 200 professores ou educadores ou pessoas ligadas à educação para se interessarem pelo tema. Pedagogia espírita, a secretaria olhou e disse assim, ui, que é isto? Nunca tinham ouvido falar. Claro. E espírita, chama logo espíritos, coisas assim estranhas. E eu esclareci, falei assim sucintamente, mais ou menos do que se tratava, apenas não era preciso esclarecer, mas como ficaram estranhos. Então o que aconteceu? Nós enchemos o espaço. E foram muitos professores, ou seja, alguns companheiros espíritas convidaram colegas das escolas onde estavam. Exato. E eles caíram ali de chofre sem saber para o que iam. E terminou o seminário e disseram assim, nós estamos muito interessados em conhecer o espiritismo, porque a visão que nós apresentámos, porque a pedagogia espírita, enfim, tem um historial. Pedagogia espírita nasce com o espiritismo. Mas esta visão de criança, este pensamento já surgiu muito antes, já foi preparado um caminho. Claro. E eles, ao serem confrontados com as metodologias que se deveriam usar, a forma de olhar as crianças, porque eles próprios no seu dia-a-dia verificam que as crianças estão desinteressadas, que não se deve dar os currículos todos igual para todos, etc. Ficam aborrecidas, vieram ter connosco para querer estudar o espiritismo. E, ao estudar o espiritismo, dizer assim, de forma é que nós podemos participar. Portanto, eu vejo que se nós, movimento espírita, agarrássemos nisso, neste manancial de conhecimentos, e conseguíssemos, não é, promover mais seminários, esclarecimentos, nós conseguíamos mais facilmente ir perto das comunidades e perto da escola. Porquê? Porque os educadores e os professores, eles estão ansiosos de ter esse conhecimento para pô-lo em prática, porque eles estão cansados da forma como se trabalha nas escolas, não é? Claro, e de alguma forma também, eu acho que nós sermos
digamos assim, necessários ou interventivos na doutrina espírita não é só a nível de trabalhos dos centros, tudo bem. Portanto, temos essa parte, a parte, sim, digamos que, entre aspas, mais religiosas, do consolo, da caridade, e não sei o quê. Portanto, a doutrina espírita não é só isso. E, de alguma forma, se conseguir... Tem que ser feito em conjunto, exatamente, não é? Nós podemos intervir em muitas áreas e nem sequer é necessário o aspecto religioso, digamos assim, não é? Portanto, da doutrina. Concretamente, aquele que tem um problema de obsessão, não é? A mediúnica, etc., se vai tratar, mas depois não compreende porque é que tem um problema, tem que fica aprender. sempre... Tem que aprender. Sempre na mesma. É o que nós temos ouvido nas palestras, é preciso aprender. É preciso escutar, saber escutar, perceber porque é que as coisas nos acontecem. Isso também é educação. E, de alguma forma, transformarmos isso, ensinarmos os outros, antes que eles passem pelo mesmo, não é? Para que estejam preparados ou para que evitem aquele caminho. Isso também é educação. Olha, doutrina. Regina. Doutrina espírita. Regina, terminamos o nosso programa por hoje. Obviamente, sem antes eu falar sobre 2 eventos que estarão para acontecer. Boa noite. Para a semana. Ora, por hoje então vamos terminar o nosso programa com 2 notícias. Uma é que decorre no dia 28 de março, entre as 10 e as 18 horas, na Biblioteca Municipal de Valdecambra, um seminário de ciência e espiritualidade com o tema O Ser Psíquico. Portanto, Valdecambra, 28 de março. É organizado pela ACEMI, tendo como convidados Arminda Santos, António Bento e António Pinho da Silva. As inscrições devem ser feitas, para quem estiver interessado em participar neste seminário, para a Associação Cultural Espírita Mudança Interior, ACEMI. Ainda está a tempo, nós falámos já neste programa sobre este evento, para se inscrever no 2º encontro de educadores espíritas que vai decorrer na ASCEV no dia 29 de fevereiro. É um sábado, a partir das 9h30 da manhã. Poderão aparecer às 9 horas, tomam um cafezinho connosco e a gente vai preparando o ambiente para o seminário. Vai acontecer então aqui na ASCEV, em Viseu, no dia 29. É dirigido a todos aqueles que se interessam pela educação espírita. Pais, educadores, professores, evangelizadores nos centros espíritas. Será um prazer termos a vossa companhia. Eu penso que são estes pequenos encontros que tornam tudo muito, mas muito mais interessantes e profícuos, porque, de alguma forma, com a visão que a doutrina espírita nos dá e esta possibilidade de podermos conversar uns com os outros, sim, seguramente que até nós aprendemos muito mais, como é óbvio. Portanto, as inscrições estão abertas a toda a gente. Já foi feita, conforme tínhamos falado, já foi feita uma lista para muitas associações. Esperemos que possa vir ter connosco nesse fim de semana. É só um sábado. Informo também, porque já o fizemos, que iremos ter um almoço partilhado, ou seja, traga alguma coisinha, nem que seja uma sobremesa, alguma coisa para conduto que é gratuito, exatamente, o encontro é gratuito, portanto não precisamos de ir almoçar fora, temos condições na ASCEV e partilhamos o tal almocinho. Já sabe, contamos aqui consigo. As inscrições podem ser feitas através do e-mail de ascevviseu@gmail.com. Pode fazê-lo na nossa página do Facebook do Acontece no Centro Espírita, pode fazê-lo através do Acontece no Centro Espírita @gmail.com. Portanto, o Pedro está a nos ouvir e vai passar certamente isso em rodapé para que possa ter tempo de anotar. 29 de fevereiro. Relembramos também que para o nosso e-mail acontece no Centro Espírita @gmail.com, TV Espírita, através do YouTube, através da nossa página no Facebook, poderá também enviar as suas questões, aquelas que podem até nem ter nada a ver com os temas que nós temos tratado aqui, podem ter a ver até com problemas vossos. Não precisam de identificar, ou nós não identificaremos a pessoa em questão se assim o desejar, mas poderá colocar as suas questões para que possam ser de alguma forma respondidas dentro do nosso conhecimento. Pode também sugerir-nos novos temas que
queira que sejam aqui tratados. É tudo por hoje. Já estou a falar demais. Desejamos que continuem a ter uma excelente noite. Foi um prazer, como sempre, ter estado consigo. Muita paz. Até à próxima semana. Obrigado.